Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo e recebendo conosco aqui, não é, virtualmente, o nosso pastor e ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que a cada semana, né, nos traz a palavra de Deus aqui, nos ajuda a galgar, não é, este caminho aí rumo à felicidade, como eu digo, ao bem-estar, à alegria, à paz que tanto almejamos. E então é muito bom sempre estar aqui com um pastor, não é, trazendo essas palavras aos nossos telespectadores. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Esperamos aí que hoje, mais uma vez, né, Deus venha suprir aí nossas necessidades aí, esclarecimentos que precisamos a respeito das palavras do nosso Senhor que estão na Bíblia, né? Pois é, pastor. A gente pensa tantas coisas, né? Coisas a nosso respeito, coisas a respeito das pessoas, e a maioria das vezes eu creio que nós pensamos errado. E no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz o seguinte: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Então, esses pensamentos de Deus são pensamentos muito mais elevados que qualquer pensamento humano, porque por mais que a gente pense, parece que a gente pensa errado, estamos enganados. Ou muitas vezes achamos até que estamos bem certos, né? O nosso ver está tudo correto, e daqui a pouco a gente vê que, né, as coisas não são assim e que nos enganamos novamente. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que Deus quer nos dizer, né, através desta palavra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus está querendo esclarecer um contraste que existe entre a autorredenção que o homem luta e busca todos os dias para obter a vitória e o sucesso pessoal da sua vida e da sua casa. E Deus está dizendo: olha, os meus pensamentos são mais elevados e o que eu tenho para vocês preparado é muito melhor daquilo que vocês estão buscando, né? Porque em outra passagem aqui do livro de Isaías, o Senhor dá um complemento para isso aqui, dizendo que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então aí parece que completa isso aqui, né? Isso está no livro de Isaías, no versículo, se não me engano, é 55:8. Capítulo 55, versículo 8. Versículo 8, né? Então Deus diz assim: olha, eu tenho o padrão a oferecer para vocês, para que vocês tenham paz e satisfação plena. Eu tenho os pensamentos certos. Sim. Onde é que estão os pensamentos de Deus? Na palavra. Exatamente, porque as pessoas devem pensar assim, como de imediato eu penso, mas como tocar os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus são super fáceis, né, de se tocar e acessar. São os que estão escritos, que Ele já nos passou através do que está na Bíblia. Já nos foi dito há muito e muito tempo atrás, não é? Que Ele nos deu esse conhecimento, poder tocá-lo. Sim. Eu lembro que Deus dá vários exemplos, que quando a gente toca a palavra, a gente recebe a promessa que está naquela palavra de Deus. Porque cada conselho, cada princípio de Deus tem uma bênção embutida ali, né? Veja que quando Deus diz, num programa da semana passada,
que a gente conhecendo a verdade, a gente atinge a libertação, alcança a libertação. Você acha que foi esse assunto que foi tratado semana passada? Então, se você confiar nas palavras e no conhecimento, você vai obter a libertação. Se você olhar para Mateus 7, versículo 15, que diz que tem que perdoar, nós temos que perdoar as ofensas, dos homens, então eu não vou ter amargura, nem perturbação interior, nem depressão, nem doença física, porque eu vou obter a paz com a liberação do perdão e com o pedido de perdão. Então, em cada princípio divino que estão contidos na Escritura, há neles uma promessa escondida de Deus, de que Ele vai cumprir quando você praticar. Verdade, e isso não necessariamente está ligado ao resultado, ao mérito, né? Por exemplo, o pedir perdão, né? Tu vai ter paz, independente de se a outra pessoa perdoou ou não, porque tu cumpriu a palavra, né, de Deus, o mandamento de Deus. Só que nós somos imediatistas, né? A gente, quando consegue fazer isso, né, perdoar ou pedir perdão, a gente já quer um resultado imediato daquilo, que geralmente é o resultado que a gente quer e não o resultado que Deus quer para nós, né? Porque Ele sabe o que é o melhor, o tempo de Deus às vezes não é o nosso tempo, não é? É verdade. E em tudo na vida é assim. Você repara, muitas vezes uma pessoa fica a noite inteira acordada com insônia por causa da ansiedade, a preocupação, o nervosismo, o medo. As decepções, né, do dia a dia. De amanhecer o dia e ele não conseguir uma vitória sobre uma questão que ele tem. O que adiantou ele ficar acordado? Né? O que adiantou ele ficar angustiado, ansioso? Ele não resolveu o problema com essa noite. Mas nós temos essa maneira repetida de tentar sempre trazer redenção para nós. Nós procurarmos solucionar, passa a noite pensando numa solução. Isso. Né? Sendo que Deus não vai exigir que você pense, que fique nervoso. Ele diz lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Só faz o que eu mando e tá tudo certo, vai dar certo. Coloca na minha presença o que tu precisa para amanhã. Agradece porque já vai receber. Amém. Tá? Se Deus não responder de um jeito que eu queria, mas Ele vai responder do jeito que Ele queria. E que certamente será o melhor, mesmo que aos nossos olhos não pareça. Exatamente. É difícil isso, porque as pessoas querem o resultado que elas querem, que Deus faça o que elas querem, e tem essa perspectiva que nem sempre é realmente, não é? Porque ele enxerga muito mais adiante do que a gente também. Os pensamentos humanos só nos atrapalham. Mas no próximo bloco a gente pode continuar falando, porque tem mais coisas interessantes para falar sobre isso. Sim, verdade. Não sei se está na hora. Isso tá assim. Isso tem a ver também muito com o que falamos realmente no tema da semana passada, né, que é libertação, né, que a gente deixa aqui a dica novamente do livro Libertação, né, que tem na editora Vento Sul. Mas a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos a falar em relacionamentos humanos, né, de certa forma, em estar acessando o pensamento de Deus para que esses relacionamentos sejam melhores e para que a gente confie também em Deus, mesmo quando a gente, praticando a palavra, né, pareça que os resultados não são o que esperamos, porque o que esperamos nem sempre é o melhor para a gente, né? Aos nossos olhos parece o melhor, mas às vezes lá adiante a gente vai ver
que talvez se Deus tivesse feito o que nós queríamos, teríamos, né, tido sérios problemas ou não teria sido o melhor para nós como nós achávamos, não é? E é interessante a gente citar uma palavra que Deus falou em Jeremias 1,12, não? É rápido eu vou citá-la aqui. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. E o que significa isso? Quer dizer o seguinte, que ele te dá uma garantia de que se você seguir o seu conselho, ele vai resolver o teu problema. É uma garantia. Olha só, né? Deus está nos garantindo e mesmo assim a gente não experimenta, não faz, ainda tem receio, não é? Exato. Então, Deus diz assim, eu velo pela minha palavra. O que é o velo? O velo está sempre acompanhando todos na terra, pela sua onisciência poderosa, quem está cumprindo seus preceitos. Né? E no momento que você inclinou o coração para fazer o que ele mandou, ele viu que você tem fé, que você tem crédito com ele agora. E ele vai honrar aquilo que te prometeu. Ele vai resolver o assunto, mas da maneira dele, do modo dele, mas o resultado é o que você quer. E no tempo dele, às vezes, no né? Tempo que é dele. para de certa forma, fortalecer essa fé. Né? Veja, muitos irmãos, quando estão em dificuldades, eles fazem pedidos para Deus. E tão logo termina a petição, e até às vezes embasado em versículos a petição, eles imediatamente, pós-oração, já começam a imaginar como Deus vai fazer. Difícil, então, né? Esses pensamentos são perigosos. Porque Deus não vai fazer como você pensa, é como Deus pensa. Aí vem frustração, aí vem um desânimo, acha que Deus não tem eficácia, que não funciona, mas a culpa não é de Deus. Deus ouviu uma petição, então você entregou para Ele fazer e resolver. Por que você vai ficar pensando a maneira e o modo que Ele vai fazer? E no prazo, né? E no prazo o que ele vai fazer? A gente tem que crer, né? Nós temos muito pouca fé. Pouquíssima fé. Né? Agora, quem é considerado meio louco, porque quem tem fé é considerado meio louco, né? Agora, eu vi que para dar certo com Deus e obter a bênção dele, tem que ser meio louco mesmo. É a questão de pedir, crer, colocar diante de Deus e ficar na paz, aguardar. Né? Porque eu não posso fazer mesmo nada, entende? Exatamente. Porque se eu vou fazer um pedido para Deus é porque eu não posso fazer aquilo. Então, né? Ficar ali dando murro em ponta de faca, como se diz, não vai mudar a situação para melhor. Pode trazer mais feridas ainda, não é? Então Deus diz assim, eu quero que você creia, porque só pense que eu vou atender. Sim. Agora, nem tem prazo nem modo, porque a mim compete a maneira, o modo e o tempo. E essa maneira, modo e tempo é segundo o melhor para nós. Né? E isso também eu aprendi, não é? Até por orientação sua, e fico muito grata, né? Em Isaías 43, né? No capítulo 43 do livro de Isaías. Esse conhecimento, uma das formas de como Deus pensa, né? Sobre nós, a nosso respeito, a respeito da sua criação, essa compreensão é muito importante. Isso faz toda a diferença na nossa vida, sim, né? Porque, como o senhor disse, de qualquer forma, né, ruim as coisas já estão. Então, que tal aprender, que tal conhecer, para que sejamos libertos dessas situações ruins que nos oprimem,
né, que nos encarceram, que nos trazem ansiedade e vários outros pensamentos que não são pensamentos de Deus, não é? Veja bem, eu tive experiências muito difíceis na minha vida, há uns anos atrás, de pessoas que você tinha assim, um afeto, uma comunhão, você tinha um amor muito especial por eles. É muito comum acontecer isso na vida da igreja, né? Mas é Deus testando a gente, não é o outro que nos ofende, que nos distrata. Essas pessoas que tinham esses apegos, foram pessoas assim que me distrataram, que duvidaram do meu caráter, me taxaram até como anticristo, né? O anticristo que fala a favor de Cristo é meio paradoxal. Imagine se eu estou numa situação dessa de anticristo, né? Então o diabo está muito mal assessorado, né? Então, porque eu falo bem de Deus sempre, né? É verdade. Mas aí, essas coisas que acontecem, os pensamentos da gente é de vítima. Aí tu vai para Deus com o coração cheio de tristeza, de choro, de decepção, porque você tinha uma esperança naquelas pessoas, que fosse uma pessoa que ia botar o ombro embaixo da carga, né, que ia te ajudar, que ia ter uma unidade muito bonita com eles. E eles fraquejaram. E aí eu fiquei muito ruim por dentro e fui para Deus nessa experiência. Digo, Senhor, aí eu estou fazendo tudo certo, conforme tu manda, e está dando tudo errado. Que injustiça, não é? Aí Deus falou assim comigo, mas tu não é zero? Tu não me disse que tu não é nada? Por que tu tá sentindo tudo isso? É porque te acha alguma coisa, né? Acabou então não comigo. Não é nada, é alguma coisa, pelo menos pensa que é, né? Acabou comigo, só com essa questão. Então a gente volta para a realidade espiritual com esses golpes amados do Senhor, entende? Então os pensamentos não são os nossos mesmo, né? Não adianta. Verdade, eu creio que quando buscamos a Deus, né, tem uma palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E esta frase, ela é muito profunda e dá para, digamos assim, separá-la em várias palavras, não é? Estudar cada palavrinha ali, refletir sobre cada palavra que diz nesse versículo. E, né, eu vou dar um conselho que recebi, né, do Senhor, de refletir nessas palavras e a gente descobre, né? Posso dizer que do capítulo 43 de Isaías, eu levei 2 horas refletindo apenas sobre a metade do capítulo. Então, a gente começa a buscar, começa a ver, e é algo que vai nos transformando, por mais difícil que seja, né? Mas essa busca, ela é contínua, né? Tem que ser contínua, tem que ser incessante. Essa é a nossa luta pela nossa transformação, pela transformação do mundo, né? Transformando a nós mesmos para transformar pessoas. Então, ou não, né? Nós nos transformando a nós mesmos, cada um fazendo isso, pronto, tá tudo resolvido, né? Todos obedecendo, vai dar certo, né? Seguindo o manual do instrutor, o manual do fabricante, né? Que nos instrui. Mas então, pastor, estamos mais uma vez gratos, né? Pela sua presença conosco, nos ajudando nessa caminhada aí, buscando, né, a paz, a prosperidade, né, a tão sonhada felicidade. Então, agradecemos e esperamos estar com vocês novamente, com o pastor Sérgio Alves, na próxima semana, no nosso Viver Bem em Cristo. Amém. Eu agradeço a todos pela atenção e Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite. Viver Bem.